O teatro modernista rompeu com o modelo clássico do gênero dramático. Influenciado pelas vanguardas modernistas, autores como Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Jean Francisco Guarnieri e Dias Gomes estabeleceram um novo padrão para a comédia e para o drama. Nós estamos tratando aqui de autores específicos do Brasil, que obviamente têm influência de autores europeus como Bertolt Brecht. Ok? Meus amigos e minhas amigas, trabalhando com vocês agora especificamente a obra do baiano Dias Gomes, um dos principais autores, os principais dramaturgos brasileiros e posteriormente um dos principais autores de telenovela, consagrado na Rede Globo com obras como Bem Amado e Roque Santeiro. Dias Gomes fez parte de um grupo que estabeleceu um novo modelo para o gênero dramático. Esse novo modelo implica a utilização da arte como a ferramenta para a transformação da realidade. Há um grupo de artistas a partir da década de 1940, das décadas de 1940 e 1950, que acreditavam que era possível transformar a realidade a partir de sua área de atuação. Então nós temos aí no teatro autores como Dias Gomes, Ariano Suassuna, Jean Francisco Guarnieri, Chico Buarque, que fizeram esse trabalho. Certo? E Dias Gomes fez de maneira magistral com O Pagador de Promessas, a peça que, adaptada para o cinema, se consagrou internacionalmente, é ganhadora da Palma de Ouro, de Cannes, por exemplo, e a peça que representa um dia na vida do homem simples no interior, o Zé do Burro. Zé do Burro está em Salvador, chega pela madrugada para cumprir uma promessa feita a Santa Bárbara. Zé do Burro prometeu que se o seu burro se recuperasse um ferimento, ele traria uma cruz, carregaria uma cruz de sua fazendinha, do seu pequeno sítio no interior da Bahia, até a igreja de Santa Bárbara em Salvador. Então nós temos aqui, esse é o ponto de partida, a chegada dele, e no decorrer da peça nós temos todos os conflitos, todos os problemas desencadeados a partir dessa promessa, porque a igreja, em 1960, não vai aceitar a entrada do Zé do Burro, porque ele fez a promessa a Inhansã num terreiro. Então nós temos aqui um momento em que o hibridismo religioso não é aceito pela Igreja da Bahia, há uma radicalização do sacerdote e essa radicalização acaba transformando em uma tragédia para o protagonista. Então nós temos na peça temas como corrupção, o papel da imprensa, a corrupção da imprensa, a manipulação dos fatos e principalmente a questão da terra. A peça aborda a reforma agrária. O momento é 1960, década de 1960, portanto um tema recorrente na época. O Pagador de Promessas é um marco do teatro nacional. E Dias Gomes, na sequência, estabelece uma outra crítica bem forte, bem radical ao governo e à igreja com a peça O Berço do Herói. A peça que tem como protagonista o Cabo Roque, nascido na cidade do interior da Bahia, e que vai para a Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Então, supostamente, ele foi morto na guerra. Porém, ele não morreu e um dia ele volta. E a volta dele traz um grande problema para a cidade, que agora se chama Cabo Roque. Qual o problema? O Cabo morreu como herói. O Cabo se santificou. A cidade tornou o Cabo santo. O Cabo é milagreiro. Toda a cidade vive em função da romaria feita para o Santo Roque. Então, a volta dele implica a desestabilização de todo um sistema, de toda uma organização que vive em função de sua imagem. E ele não é o herói que a cidade pregou, muito pelo contrário. Ele sobreviveu na guerra exatamente por ele ser covarde. E sua volta, seu retorno, não será permitido pela elite econômica, social e política da cidade. Portanto, nós teremos de novo um final trágico para o protagonista. O protagonista é morto pela cidade, sem que a população saiba da verdade do que realmente aconteceu. Então nós temos aqui de novo a crítica política, a crítica à manipulação e a crítica às instituições basilares da sociedade. Nós temos uma peça teatral que foi censurada, adaptada depois na década de 70 para uma novela, Roque Santeiro foi censurada de novo e só voltou na década de 80 em uma das principais telenovelas da Rede Globo, Roque Santeiro. E nós temos também de Dias Gomes o Bem Amado, a farsa O Bem Amado, que é um dos textos mais conhecidos dele, a história, a caricatura da política brasileira, principalmente na figura do coronel Odorico Paraguaçu, prefeito de uma cidadezinha do interior da Bahia. O prefeito que
em uma obra megalomaníaca, faz um cemitério para a cidade, tá certo, a cidade não tinha um cemitério e ninguém morre. E ironicamente, como se trata de uma farsa, de uma pequena comédia, o final, nós temos um final cômico, tragicômico, porque o cemitério é inaugurado com o próprio prefeito, ok? Com a morte do próprio prefeito. Então, Dias Gomes, Alfredo Dias Gomes, é um dos principais autores do teatro político no Brasil. As peças de Dias Gomes, por terem um apelo social político, elas não têm uma estrutura revolucionária. Havia o interesse do teatro político de construir peças de fácil compreensão para o público de maneira geral. Então, nada de cortes, nada de diversos, de pluridimensional, do caráter pluridimensional de vários planos, nada disso. Isso ficou a cargo de Nelson Rodrigues no Brasil. O teatro social procura estabelecer uma peça de tempo linear, focada naquele momento único, como o teatro exigia desde a antiguidade. Um dia, a peça, por exemplo, a peça de O Pagador de Promessas se passa em um dia apenas, sem transgressão quanto ao tempo, o tempo é cronológico, e sem transgressão quanto aos planos. As peças de Dias Gomes ocorrem em um ou, no máximo, 2 planos. É tranquilo, porque exigia uma simplicidade para que o conteúdo da peça fosse levado a um número maior de pessoas, com a finalidade de conscientizá-las e transformar a realidade em que elas viviam. Ok? Alfredo Dias Gomes, um dos principais autores do Teatro Nacional. Não se esqueçam, guardem o nome, se for necessário, dê uma lida sobre, porque ele vai aparecer para vocês em provas de vestibulares e possivelmente no Enem, ok? Ótima semana, bons estudos, é o que desejo a todos vocês, professor Silas. Abraço do Guia de Linguagens. Ótima semana para todos.